Fala pessoal, hoje nós vamos receber aqui o Léo, do Grupo Pleno, talvez a maior empresa do Brasil de locações de LED, grande cliente nosso, está presente em todos os estados brasileiros, os maiores eventos, e é um dos empresários aí que tem a história mais cabulosa que eu já conheci, e vai ter a oportunidade de conhecer um pouco a nossa estrutura, então acompanha aí com a gente, bora! Bonito, né? Bom, parceiro. Obrigado por vir aí. Seja bem-vindo. Estou aqui com o Léo, dos maiores empreendedores, talvez o maior empreendedor de locação de LED. Uma das histórias mais cabulosas de ser humano empreendedor que eu conheço. Prazer receber você na Eloca. Vamos tomar um café ou você já quer conhecer um pouco a estrutura aí? Eu acho legal conhecer a estrutura. Então, vamos dar uma olhadinha. Vamos ver como é que é. O pessoal tá aqui, ó, o pessoal que encanta os clientes aí, o Léo da Pleno, pessoal. Bom dia aí pra ele. Obrigado. Então aqui é um pouquinho do trabalho que o pessoal faz, né, Léo? O pessoal tem um atendimento, então a SLA, a parte de atendimento, então clientes que têm atendimento, aguardando. A IA hoje já é um papel fundamental na parte de volume de atendimento, né? Que é o pessoal do Dev. Olha o Léo do Grupo Pleno. Bom dia. Tudo bem? Tem uma estrutura menor aqui, o pessoal é mais home office, né? Trabalha. Meu sócio, Salera. Salera aí há muitos anos com a gente, assim como os seus sócios lá também. Sócios de vida. Sócios de vida. Né? Não sou nem mais sócio, eu falo que já é família. Família, exatamente. As pessoas não gostam de falar assim de empresa, mas. É isso aí. Valeu, Salera. Pessoal, bom dia. Tudo bem? Alguns deles já esteve lá na Eloca, na Pleno, né? E fica também, a maioria externo e um pessoal interno dando suporte pra galera que tá visitando clientes, né? Aqui é a parte RH, DM, bem enxuto também, pessoal, Léo da Plena. Legal. Aqui é o financeiro, administrativo. Meninas, bom dia, aqui é o Léo da Plena. Bom dia, meninas. Elas que mandam os boletos aí pros clientes. Vocês que chegam minha conta. Comercial, né, que fica uma parte aqui, a maioria também tudo visitando o cliente. E aqui é onde a gente gera receita, né? Sim. Onde acontece as nossas bagunças aí também, faz o bolinho, faz... Aqui, intervalozinho, canto parabéns. Parabéns, uma vez por mês, olha lá. Teve ontem, ó, valorizar as nossas pessoas, né? Não tem como. Sozinho a gente não valorizar chega o a lugar nosso nenhum. colaborador, não vai pra canto nenhum. A gente vai contar um pouco da sua história, já a gente volta aí. Tranquilo. Pessoal, valeu, Léo. Então você teve uma decisão maravilhosa, que é, faz com que os gestores se convençam de que a ferramenta é boa e a partir disso vai ser natural desdobrar no operacional, né? Mas eu acho muito legal a gente colocar um ponto de vista bem bacana quando a gente fala de pessoas. Primeiro que tem algum momento que você precisa forçar. Não, Então, por exemplo, nós estamos falando que a gente já usa software mais de 15 anos, até mais, eu acho, podemos botar quase 20, mas você chegar naquele 20 anos lá atrás, quando você quis botar o software a primeira vez, teve que ter um top-down também. Você teve que aplicar e falar assim, ó, gente, é o seguinte, né? Agora a gente Usa nunca trabalhou e nós vamos trabalhar com esse, acabou, e não vai discutir. Ah, mas, ó, virou a chave, a partir de janeiro do ano que vem, você não fizer no software, se você não vender no software, nós fecha a empresa, não tem problema nenhum. Vender mais. E não vai vender mais. Isso aí. A primeira foi no software. Agora, como você tem software cada vez mais novo chegando e cada vez mais inovação, a virada pro segundo E mais específico. já foi mais fácil e mais tranquila, porque a pessoa já estava habituada com aquilo. E essa terceira virada que nós vamos fazer, que a gente encontra aqui junto com vocês da Eloca, a gente acredita que vai ser no estado de perfeição, porque vocês já estão no estado avançado para IA. E mais suave. E agora mais suave, porque assim, ele já tem uma experiência sobre softwares para dizer, esse software é melhor, esse software não é melhor, isso é bom, isso não é bom, isso eu preciso, isso eu não preciso. E não é genérico. Porque você pega um software de farmácia para implementar numa empresa de locação, aí você ferra com a operação, porque vai tentar adaptar um software que não entende arquitetura. Exato. Envio, retorno, montagem, desmontagem. Tem toda uma logística reversa quando você tem que devolver esse equipamento. Então, acho que essa visão de ir para um caminho de um software mais específico, ele suaviza. Não é que vai ser tão simples. Sua operação é muito robusta já. O que nós estamos pensando, né? Nós como Rental Tech. Você faz um movimento muito legal de falar da sua história, a história da locação lá da TV que você comprou, que você vai poder contar aqui, é muito legal. Você conta isso. E não tem ninguém no mercado contando essa história de várias coisas. Então, por exemplo, a gente hoje vai, eu me hospedo aqui que eu moro no interior, né? Quando eu venho, eu fico aqui no Bristol. No Bristol, eu entro na academia, os equipamentos da academia da Leal Fitness, que é de um cliente meu que é por assinatura. Legal. Eu vou lá no café da manhã, eu tenho lá o café da Mist, é a maior franquia hoje de máquinas de café para hotéis. Então, olha o impacto. Você vai no shopping aqui, você vai ver, hoje tem lá os seguranças, eles andam no Segway da BR Mobility, que é nosso cliente também. Que bacana. Eu queria que, da sua parte, você trouxesse assim
como que começou a sua vida empreendedora, né? E antes de ser um empreendedor, a gente é feito do mesmo barro, eu brinquei assim, Sim, né? sim. Então, nasceu em Quebrada, tem uma história de muita luta com relação a isso. E a gente sai de um contexto de escassez e dificuldade e hoje consegue impactar vidas, né? Então eu queria que você construísse essa fala e a partir disso falasse do Grupo Pleno, para quem tá vendo a gente, para que as pessoas conheçam um pouco mais uma história maravilhosa, uma história cabulosa, eu falei assim, né, de empreendedorismo, do Léo e do Grupo Pleno, né? Então, estamos tendo essa grande oportunidade de receber você. Eu gostaria que os nossos clientes, o pessoal que segue a gente, ouvisse um pouco a sua história. Ele vem criado dentro, que eu não posso nem chamar de creche, porque às vezes eu tenho mania de chamar de creche, e nem posso também chamar de orfanato, porque também não é um orfanato, era uma casa acolhedora. A casa acolhedora era a casa da avó Carmen, que tem até uma matéria escrita, os 60 filhos de avó Carmen. E esses 60 filhos que foram passando crianças lá, não que teve 60 crianças de uma vez, mas tinha em torno de 10, 15 crianças, e essas crianças foram sendo trocadas ao longo do seu tempo, e no meio do longo desse seu tempo ficamos em 3 ali na avó Carmen. E a gente era filhos adotivos, ela assumiu a gente como se fosse filho dela e nos deu a coisa mais linda que a gente aprendeu, foi chamar ela de vó. Então eu aprendi a chamar a avó Carmen de vó Carmen, eu não consigo chamar ela de coisa. Deu amor pra você. Muita gente vai achar que talvez foi pouco. E eu digo para as pessoas que assim, pouco é muito. Quem faz muito somos nós. Não existe pouco de algum lado. Sim. É você que acha que é pouco. Se o pouco que você recebe você consegue transformar em mundo, você muda qualquer coisa na sua vida. Então, o pouco que você recebe, se você transformar em muito, porque quem tem que dizer se é pouco ou muito é você. Sim. Se você pegar esse pouco e acreditar que é muito, você não tem noção como isso muda. Então, aquele pouco amor que talvez no meio de 60 crianças que foram passando, o que ela deu foi muito. Qual que era a região, Léo, que você... Eu, quando minha mãe veio de João Pessoa pra cá, eu fui nascer na Lapa. Então eu nasci na Lapa ali no 12 de outubro no hospital, 18 dias depois eu tava nessa casa acolhedora da avó Carmen. Que é na Barra Funda, ficava. Então a avó Carmen acaba falecendo, acaba ficando só 3 irmãos, que a gente chama todo mundo de irmão, e a gente aprendeu a chamar todos os filhos dela, ali de pai, de tio, mesmo sabendo que a gente era adotivo. Quando a avó falece, a gente teve que escolher com quem ia morar. Eu fui escolher ir morar com o meu pai. E meus irmãos escolheram com o meu pai, e eu não queria mais, eu fui junto com meus irmãos, porque eu não queria ficar afastado do meu irmão nessa hora, que seria outra perca. Mudamos para um bairro já de classe média. Então a gente tinha uma classe baixa, que por mais na Barra Funda a gente estivesse bem no centro da Barra Funda de baixo, a gente vai para Pirituba morar numa vila chamada Vila Fetlux, que é onde o filho dela já tinha uma carreira mais bem sucedida, era policial, a gente passa a ir morar com ele. E a gente tem esse confronto que a gente era muito abaixo e chega para uma classe média. Então quando a gente foi para lá, ele estava numa mudança de DOPS, que o meu pai era o braço direito do Dr. Tuma. Ele era um escrivão e estava estudando ainda para se tornar delegado, passando em direito com 40 e poucos anos. E o Tuma estava numa mudança, que o DOPS começa a mudar para subir para a Polícia Federal. E o Tuma precisa ir para Brasília. E ele faz o quê? Dá a mão para esse meu pai e leva meu pai junto com ele para Brasília. Meu pai recebendo a gente ali, que ele tinha recebido na Feira Fetlux, ele começa a ter uma responsabilidade muito grande. Era ele que era o mantenedor da família, era ele que seria o responsável pela gente, e ele entende que não ia poder estar mais perto. Ele estando longe, ele entende que ia ser cada vez mais difícil cuidar da gente. Então, num certo modo, nós somos convidados a sair de casa e vamos morar com a nossa família de verdade. Que é a hora que eu saio de lá e vou parar na Zona Leste, final de Zona Leste, Guaianazes, que é onde é meus tios de sangue, que sempre foram me visitar. Então a gente muda para exatamente Guaianazes. E quando a gente muda para Guaianazes, eu só consigo entender o que meu pai fez hoje. Por quê? Porque a responsabilidade que ele carregava, ele não ia conseguir cuidar tanto da gente. Então eu brinco que eu fui acolhido na hora certa, fui abraçado por ele na hora certa, e também saí na casa da hora certa para um crescimento da minha vida, que isso mudou a minha vida. Quanto mais dificuldade aparecia, mais eu crescia. A gente cresce muito mais pela dificuldade do que pelas facilidades. Eu sempre trabalhei, olha que coisa legal, lá na creche, para mim poder ter minha linha de pipa, para mim ter minhas coisas, para mim poder brincar na creche, o que eu fazia? Eu ia buscar papelão na rua, eu ia buscar ferro velho para poder vender quando eu tinha lá meus 7, 8 anos. Já era um cara que não tinha o dinheiro, mas falava assim, pô, eu posso ir buscar. Juntando um dinheirinho com isso, eu comprava minha linha, meus pipas. Para fazer dinheiro maior, para mim ter mais coisas que eu queria ter, eu peguei meu dinheiro e converti em geladinho. Aí comecei a fazer geladinho e lembro até hoje do meu primeiro calote que eu tive no Bom Retiro,
Na fábrica, lembro que na hora do almoço eu vendi todo o meu geladinho. Meus isopor, as pessoas foram e pegaram. Eu era um menino e eu confiava. Alguns passaram e pagaram. A maioria, por incrível que pareça, a grande maioria não pagou. Mas mesmo assim, pra você ver como eu tava na veia empreendedora, no dia seguinte eu tava de novo com o meu isopor lá. Pois é. Fechado em cima do geladinho, para os caras poderem pegar meu geladinho. Eu só pegava depois que o cara me pagava e eu tava vendendo pelo quê? Pelo dobro do preço, que era para recuperar meu prejuízo que eu tinha tido naquele dia que ninguém me pagou. Sempre ressignificando as dores, né? Você fala assim, mas você tem noção disso? Eu falo assim, gente, eu voltei para vender o dobro e nem sabia que ia vender. Sim. Então tem duas coisas dentro da margem de preço. Ou o preço que eu estava vendendo no dia que eu fui era barato demais, e eu talvez não sabia calcular. Ou o dobro que eu botei para vender, talvez eu nem sabia fazer a conta sobre prejuízos ou percas e danos. Mas o primeiro prejuízo causado me levou para correção de preço. E eu consegui entender que eu podia vender um geladinho pelo dobro do preço, sobrava mais margem de lucro, mas não é sobrar mais margem de lucro. Quando você pensa se aquela fábrica de geladinho precisasse crescer e precisasse ter mais colaboradores, talvez o preço que eu formei para mim sozinho não seria o preço que daria para mim crescer se eu quisesse me tornar uma empresa. Então o meu preço talvez tivesse feito errado. O meu preço de geladinho sendo vendido sozinho, talvez era muito mais barato do que qualquer outro lugar, porque era só eu o custo. Sim. E quanto barato é o custo quando é você sozinho? Sim. E agora quando você precisar multiplicar e crescer? Então para você que talvez um dia vai empreender e quer crescer, não pense em você só no momento agora não. Pensa em você grande amanhã. Porque talvez amanhã o preço que você fez hoje não sirva mais porque você não consegue pagar todo mundo. É isso aí. Toma um cafezinho aí. Enquanto o Léo toma o café dele, o paralelo da minha história, né? Talvez do que diferencia, né? Sim. Eu tive uma história muito parecida, mas pro meu lado lá mais do Capão, Jardim Ângela. Jardim Ângela, Capão Redondo. Então eu tive muito carinho, afeto dos meus pais, mas pouca instrução, pouca referência, né? As referências do bairro eram os assaltantes de banco que andavam de temprão, diplomata, né? E todos eles ou estão no São Luís, né? No cemitério São Luís, ou estão presos. Então eram as referências que eu tinha na situação ali. E a única coisa que minha mãe e meu pai queria é que eu arrumasse um emprego estável, né? E que eu tivesse a segurança que eles não tiveram. Entendi. Né? E então eu conheço bem a história do marginal, né? O quanto que isso agride quem nasceu às margens ou quem viveu às margens, né? Mas é muito bom ouvir essa história e trazer um pouco de inspiração, não pouco, não, muita inspiração para empreendedores que estão começando, né? Muitos clientes nossos são pequeno porte, médio porte, e o Léo poder trazer um pouco dessa virada, né? Que aí podemos avançar um pouco para a virada da chave, que é quando você tem uma pessoa especial na sua vida, pelo pouco da história que eu vi sobre você, né? Que é sua esposa, que teve uma virada a partir desse momento, que são os anjos que aparecem, né, Léo, na nossa vida, né? Eu acho que anjo não faltou na minha vida, né? O tempo todo, quando a gente fala que a gente passou pelo caminho desses anjos. E você vai encontrar anjos o tempo todo, talvez você só não veja, né? Sim. Eu vou falar que havia um anjo bom e causou muita dor, por exemplo, a saída da casa do meu pai. Muita gente vai ouvir aqui, talvez vai dizer ele não presta. Talvez ele é ruim, talvez o que mais. Primeiro a gente tem que entender a criação dele, que também teve muito pouco e teve quase nada. Depois podemos entender quanto ele apanhou talvez dos pais dele para poder se tornar na educação que ele se tornou. E a segunda ele teve uma criação militar dentro de carreira polícia. Quando eu saí do bairro de classe média, que eu morava com ele, e eu lembro que eu fui morar em Guaianazes, a fala dele, às vezes dá vontade de chorar, mas não tem problema. A fala dele foi assim: para onde você está indo, você vai virar bandido. E quem vai matar você sou eu mesmo. Forte, hein? E por incrível que pareça, aquilo foi o que me salvou. Para um monte de gente aqui vai dizer, meu, o cara não presta, aquilo me salvou. Porque eu cheguei num bairro quando eu tinha 17 ou 18 anos, né? Eu tinha 16 para 17, 17 para 18, muito revoltado por tudo que eu já tinha passado ali na minha vida. A visão dele é a seguinte, a visão dele era assim, ele já sabe o quanto eu era revoltado, ele já sabe o quanto eu estava causando problema. E ele já sabia que eu ia chegar num mundo marginalizado. O que é um mundo marginalizado dentro de uma periferia? Primeiro que você vai ficar muito mais na rua brincando, vai ficar jogando bola. Os exemplos são horríveis. Você vai se juntar muito mais com todos esses amigos, mas você vai seguir muito mais coisas, às vezes, ruins do que coisas boas. Porque os exemplos são ruins, que nem você falou. Entendeu que isso eu ia conviver o tempo todo do lado. Então, o tempo todo, e eu não posso dizer porque eu fui surfista de trem aí 2 anos, tá, gente? E o tempo todo andei com muita gente do meu lado, não que eles fossem ruim. Eu brinco que o cara que tá na periferia, ele não é ruim, ele não é nada disso. Ele, na verdade, não tem oportunidades e vê muito mais desoportunidades
e às vezes vê vantagem onde não tem. Sim. Então, quer dizer, a droga está mais exposta, as coisas estão mais expostas. Por mais que a gente tenha bem menos bandido dentro da comunidade, a gente deixa que esses bandidos morem lá. Esses bandidos morando e se escondendo lá, nos leva para essa marginalidade de dentro do nosso marginal, uma bandidagem. Toda vez que eu estava andando no caminho errado, eu lembrava da fala dele e falava, eu não vou por esse caminho. Ele mesmo falou que ele ia me matar. E por incrível que pareça, foi isso que me endireitou. Foi isso que fez eu me tornar o trabalhador que eu me tornei. Sempre trabalhei, que nem eu falei da Vocarme, eu já vinha trabalhando. Quando eu passei por ele, ele montou uma adega, um depósito de bebida. Eu passei pelo plano Collor, tomando conta de um depósito de bebida que ele montou junto para nós, filhos tomar conta. Eu trabalhei no meu tio o tempo todo dentro da empresa de varal. No final de semana eu voltava e trabalhava na adega no final de semana, que era essa adega que meu pai tinha. Mesmo depois de ter saído da casa dele, eu ia pra lá trabalhar na adega no final de semana pra ter um dinheirinho. Primeiro emprego fixo, que foi meu irmão coreano que me deu um emprego fixo dentro do setor de eventos, ali mudou minha vida. Era pouco que eu recebia, mas eu fazia aquele pouco sempre se tornar muito. Porque eu trabalhei a vida inteira sem ter salário, sem ter nada. Pela primeira vez, eu tinha um salário certo caindo todo mês na minha conta. Ali não era mais quanto eu ganhava, porque não importa quanto você ganha, importa quanto você faz sobrar. Sim. Então, e o como você ganha, né? Se é digno, se é... Essa aí eu acho que eu já deixei bem claro para todo mundo, sim, o que mudou a minha vida. Sim. Eu acho que isso foi a coisa que a gente deixou mais claro aqui. Meu amigo, ande pelo certo, corra pelo certo. Tem valores lá no Grupo Pleno que eu deixo bem claro para as pessoas, e não são valores para o Grupo Pleno, porque quando eu trago valores para dentro do Grupo Pleno, eu brinco que são valores que eu trouxe para minha vida. A primeira coisa que eu falo para todo mundo é o comprometimento. Sim. Se comprometa com você. E entenda que seu comprometimento vai fazer você chegar ao seu sucesso. Agora, se você não começar a olhar para as verdades de qual comprometimento você tá, sim, aquele comprometimento que eu te falei, meu amigo, eu comecei a empresa. É verdade que eu estava comprometido pro meu sucesso e para crescer? Eu estava. Mas quem estava comigo estava comprometido também? E se eu não entender que eu tenho que me descomprometer com ele para mim continuar crescendo, sim, se eu não olhar para essa verdade, é verdade que talvez meu crescimento não chega. Então, o comprometimento te leva para o sucesso. Ele não te mantém no sucesso se você não entender as verdades. Sim. É verdade que você tem que atender bem o cliente, é verdade que você precisa atender bem as pessoas, é verdade que os nossos colaboradores têm que trabalhar dentro da nossa empresa e ser feliz, é verdade que a gente tem que viver numa sociedade melhor. Se a gente não entender as verdades do teu comprometimento... Você se compromete até com a coisa errada, inclusive, né? É verdade. É um compromisso. Exatamente. Também, né? Assim, compromisso é compromisso. Como que foi essa trajetória desse grande impacto que você está gerando? Então, você desde pequenininho dá para perceber o empreendedorismo dentro de você, mas em que momento que você começa a Pleno e como é que você pensou o crescimento da Pleno, esse modelo que você tem hoje de alguns sócios, esse impacto que você gera na vida dessas pessoas também? Ó, eu vou falar primeiro do meu comprometimento quando eu arrumei meu primeiro emprego, né? Que eu acho que é aquilo que eu botei na minha cabeça. Eu cheguei para ser office boy dentro de uma empresa que trabalhava no setor de eventos, onde meu irmão coreano me arrumou um emprego. E lá a primeira coisa que eu fiz, que eu entendi assim, eles davam um curso de cinegrafista à noite para as pessoas. Legal. Porque faltava mão de obra e o cara formava essa mão de obra lá em cima. Eu olhando lá para baixo como office boy, eu pedi a oportunidade de poder subir para o curso. Só que para você conseguir pessoas para o curso, ele pagava, porque por incrível que pareça as indústrias pagam, né? As pessoas não acreditam nisso. Eu falo assim, ó, vai lá no Senai, vai no SESI, estão formando mão de obra, é de graça? Ou todos nós estamos pagando? A indústria está mantendo aquilo, nós estamos mantendo aquilo, então assim, essa pessoa que formava o cinegrafista, ele pagava. E eu falei para ele, pô, eu posso ter oportunidade para fazer lá? Ele falou, não, Leonardo, porque lá custa, não sei o que mais. Eu falei, não, mas eu não quero receber nada. Se você deixar eu ir, se você deixar eu só ir lá aprender a filmar, já tá ótimo para mim. Ele falou, não vai precisar pagar nada? Eu falei, não, eu não quero pagar nada, eu só quero ir. Não, mas ela tem a condução, tem a alimentação. Eu falei, grande, eu já vim trabalhar de office boy, o curso é ali em cima. E você não precisa pagar minha condução, não tem alimentação, não tem nada. Então eu comecei a fazer um curso de office boy que eu tava aqui embaixo, eu comecei a fazer o curso de cinegrafista lá em cima com ele. No curso de cinegrafista lá em cima, eu percebi duas coisas que acontecia com a mão de obra que eu sempre via como office boy. Sempre faltava profissional, porque tinha que chegar às 7 da manhã. Aí pra você sair lá de Guaianazes, para chegar lá no Henrique Schalma, chegar no Centro de Convenções Rebouças, no Hotel Mofarred, no Hotel Maxud Plaza, que era 2 horas, as pessoas sempre atrasavam, elas não conseguiam chegar às 7 horas da manhã. Eu percebendo isso, que eu comecei a fazer como office boy, eu tinha que começar a trabalhar às 9 da manhã, eu saía de casa cedo, chegava às 7 da manhã, então era a hora que os caras tinham que entrar para poder sair, para ir filmar. Sempre tinha um atrasado ou outro. Aí o cara olhava e falava, Leonardo, cobre o cara que fulano não veio, não sei o que mais. Vai lá e cobre ele pra gente e depois você volta pra fazer seu trabalho aqui. Eu ia fazer a filmagem e daí eu tinha a maior chance que existia na minha vida. Primeiro foi ter feito o curso. Sim. O segundo é
já que alguém faltou e eu tô naquela sala, se eu fizer o meu melhor trabalho, entregar o melhor vídeo, a melhor filmagem, o melhor negócio, que é o comprometimento comigo, não é o comprometimento com a empresa, é eu entender que eu tô comprometido comigo. As minhas fitas foram as que começaram a ser mais passadas na televisão, porque é o que tava melhor filmado, é o que tava melhor gravado. Aí o dono olhou, falou assim, mas quem que tá fazendo esses vídeos? Daí o pessoal falou assim, não, esse vídeo aqui o Leonardo tá filmando. Mas o Leonardo não é cinegrafista, ele estava fazendo curso de cinegrafista, não, ele terminou o curso, como o nosso pessoal lá atrás, ele entra às 7 da manhã para poder cobrir alguém, a gente traz ele para cobrir, quando o cara chega atrasado aqui, nós tira ele da sala e ele volta a fazer o trabalho de office boy. Aí eu fui promovido a cinegrafista. Aí é enxergar como empreendedorismo. Então nessa parte onde as pessoas faltavam, pô, ele entendeu que eu vinha. E daí quando eu entendi que na periferia tinha muita mão de obra, eu falei pra ele assim, pô, mas por que você não forma pessoas na periferia? Inclusive. Por que você não traz gente? Por que não sei o que mais? Você não precisaria nem pagar. Ele falou, você consegue gente sem pagar, Leonardo? Eu falei, mas com certeza. Eu tenho um monte de gente que viria. Mas talvez você vai ter que pagar a condução. Sim. Ele falou, não, a condução eu já pago mesmo. Ah, então você já paga a condução, essas pessoas vêm. Aí eu comecei a trazer muita gente da periferia para começar a se tornar cinegrafista. Eu cheguei na empresa, eram 5, eu saí da empresa, tinha quase 60. Eu estava no meu top and down dentro da empresa, eu sempre quis fazer ele crescer, porque eu entendi que o crescimento dele era o meu crescimento, que é o que a gente não tem às vezes das pessoas que estão em volta da gente, eles não enxergam Nós isso. Precisamos vender essa cultura dentro das nossas empresas, né? Então o crescimento meu, entendeu? Quanto mais eu crescesse, sim, mais eu fizesse ele crescer, mais oportunidade eu tinha. Então, quer dizer, esse era o grande top and down. Comprei câmera, tripé e um monte de equipamento que ele alugava. Porque eu entendi que não tinha mais como eu ganhar salário. Ele alugava esses equipamentos. Eu falei, pô, eu vou alugar esses equipamentos para eles. E por incrível que pareça, 50, 60 pessoas quase que eu botei lá dentro, foram as pessoas que a fofoquinha de dentro da empresa falou que eu ia me tornar um concorrente dele. Uhum. Quando eu voltei de férias, que eu tava com a minha câmera e meu tripé, que eu fui comprar nas minhas férias, eu não comprei trabalhando no meio da empresa, ocupando o horário da empresa, eu comprei nas minhas férias. Quando eu voltei, eu lembro que eu entrei na sala dele e ele falou, pode ir embora. E eu tinha entendido, eu acho que eu tinha sido mandado embora. Mas sabe quando você não quer aceitar? Tipo, meu, esse Paulo hoje acordou ruim. Uhum. Saí pra fora e passei o dia inteiro trabalhando. Tipo, não aceitei minha demissão, vamos dizer assim. Caramba, Léo. Aí terminei meu dia inteiro de trabalho, ele me chamou na sala no final do dia e falou, Leonardo, acho que você não entendeu. E eu tinha entrado na sala dele de novo, falei, eu acho que eu não entendi mesmo, Luiz Paulo. Entrei aqui, acho que você não acordou um dia bom, mano. Voltei de férias, cheguei, você mandou entrar, eu sentei, você falou, posso ir embora? Eu falei, embora eu não posso ir porque acabei de botar de férias, então eu tenho que trabalhar. Então acho que você não estava bom para conversar, eu só segui meu trabalho. Ele falou, não, tô te mandando embora mesmo. Eu falei, não entendi. Saiu o seu chão do tipo pé, assim, né? não entendi. Acabei de voltar de férias, consegui aumento para todo mundo, nem pedi aumento para mim, não tô discutindo sobre o meu salário, tô feliz aqui, não entendi. Ele falou, não, você sabe que você tá sendo mandado embora. Eu falei, eu juro que eu gostaria de saber. Não, você sabe sim. Eu falei, ó, não vamos discutir, eu não sei, mas tem que respeitar você. Você que tá no top down em cima, é Sim. você. Meu top down, então se eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. Botei a mão na porta, ele falou pra mim assim, você vai viver de transmissão, né? Eu falei, agora eu entendi. Ah, tá. Você não deu tempo nem de explicar pra você, mas também não vou ficar explicando pra você pra que eu comprei minha câmera, pra que eu comprei meu tripé. Eu entendi que eu não tenho onde ganhar mais salário, mas entendi que talvez eu pudesse te alugar esse material pra fazer mais dinheiro, mas não vamos se explicar não, eu vou ser concorrente. Ok. Foi assim que ele entendeu, e foi assim que eu vim pro mercado de empreendedor. Nesse mercado eu aprendi uma coisa muito importante com ele. Primeiro que conhecer o mercado é uma das coisas que te leva para uma vantagem enorme. Então para pessoas que vão entrar no mercado, às vezes a coisa mais importante que tem é você estudar o mercado. Eu já conhecia o mercado, mas eu não conhecia o mercado como ele conhecia. Como ele filmava e comercializava fitas e pagava comissão sobre essas fitas, ele sabia onde vendia bem, onde não vendia bem. Então os eventos que eu filmava, qual foram os eventos que eu filmei? Foram os eventos que não davam tanta margem de lucro assim, que pra ele, por incrível que pareça, já não era mais tão interessante. E ele deixou pra mim poder quebrar de uma certa forma, e falou assim, ele vai fazer aquilo, não vai ficar dando dinheiro, ele vai desistir daquilo. Uhum. Então eu filmava os menores, o que é pouco pra alguns, de novo, pode ser muito pra outro. Então se tornou muito durante o tempo pra mim. Mas dava pra mim crescer? Deu pra mim comprar mais um tripézinho, deu pra mim comprar mais uma câmera, deu pra mim comprar mais um sonzinho. Mas eu conseguia manter um aluguel e tinha mais um sócio que a gente se mantinha muito pouco. E daí quando minha esposa fica grávida, eu não tinha salário na empresa. Tudo que eu punha de volta na empresa. Eu devolvia para a empresa, eu sempre fui investidor daquela empresa. O meu dinheiro nunca foi salário, meu dinheiro era o resultado que a empresa dava. Se o resultado da empresa era zero porque tinha que investir nela, eu ficava com zero. Tinha para almoçar, tinha para comer, não tinha. Mas eu não tinha nem dinheiro para condução para ir, para você ter uma noção. Porque quem pagava minha condução para ir para a empresa era minha esposa, que era professora.
Eu falei, com a responsabilidade de um filho, não dá mais para ficar nesse aluguel. O dinheiro desse aluguel que dá aqui, dá para manter minha filha. Eu e meu sócio batendo papo, a gente resolve separar. O carro da empresa fica para ele e eu fico com todos os equipamentos. Aí começa... Aí já tinha nascido a Pleno, lá atrás, nessa câmera de áudio e vídeo. Ali a gente tinha aberto a empresa. Mas eu volto, é como se eu tivesse quebrado a Pleno, porque as pessoas falam assim, você já quebrou algum dia? Financeiramente, não. De ficar devendo, de não sei o que mais. Mas eu quebrei quando eu desisto da empresa e volto para minha casa com essa câmera e com o tripé e vou fazer freelance para as outras empresas. Então, quer dizer, eu nem fechei aquele CNPJ porque eu não sabia fechar o CNPJ. Uhum. Então, para mim, aquele CNPJ ficou ali parado. Eu passo a fazer freelance para um monte de empresas de dentro do mercado. E esse freelance que eu faço para um monte de empresas dentro do mercado me leva de novo para a mesma vantagem que eu tinha no Luiz Paulo. Eu chego nas empresas comprometido, às vezes não é com a empresa. E aquilo que eu falo é comprometido comigo, é aquilo que eu acredito. Então eu entendo, se eu entrego o meu melhor pro outro, não tem como o outro não ver que eu estou entregando o meu melhor, porque às vezes não é o que você sabe, o quanto você é bom no que você faz. As pessoas percebem quando você está entregando o seu melhor. Mesmo que o seu melhor seja pouco, a pessoa consegue olhar nitidamente e entender que aquilo é o seu melhor que você está fazendo. E que você está fazendo com muito amor, com muito carinho, que você está comprometido com o que você está fazendo. Isso faz os outros querer a mesma coisa dentro do mercado. Pô, você me traz pessoas... De novo. Tá na comunidade, tá ali justamente aonde era a periferia, onde mais tinha mão de obra. Então, eu levei muita gente para dentro do mercado. Uma coisa também, Léo, que eu queria brifar, assim, quando eu brinquei lá, né? Quando a gente se conheceu a primeira vez, eu falei assim, cara, a gente é feito do mesmo barro, né? Sim. Se a Grupo Pleno, se a Iloca deixasse de existir hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que o recomeço para nós seria muito mais leve do que para uma pessoa que não foi feita do mesmo barro. Você vai entender o que eu vou falar. A história marcada por escassez desde muito novo nos deu uma musculatura diferente. Então, esse recomeço que você teve, né, vamos dizer assim, essa cisão dessa empresa, eu tenho certeza que para você foi muito fácil tomar a decisão. Você falou assim, cara, eu vou pegar aqui, vou alugar, vou fazer, se tiver que trabalhar 24 horas sem dormir, eu trabalho. E então eu vejo assim que o Brasil tem muito empreendedor assim. E infelizmente, nós somos olhados muitas vezes, se a pessoa não conhece a história, como os vilões. Verdade. Então, o brasileiro, né, o empreendedor que está nos ouvindo, cara, se valorize, vende essa história para os seus colaboradores, mas saiba vender da forma correta. Porque muitas vezes o colaborador está desengajado, pensando, lá, eu trabalho mais, o cara troca de carro, ele viaja, ele faz isso, ele faz... Não, cara, mas espera aí, se a empresa cresce, se o empreendedor está forte, se o CPF dele está forte, a empresa vai fortalecer, os colaboradores estão fortalecidos, né? Então eu acho que toda a sua história, voltando lá no que você falou, né, o pouco para algumas pessoas pode ser pouco, mas para mim era muito. Sim. E você valorizar essas oportunidades que você teve, eu acho que tem muito a ver com essa formação psicológica que você teve, assim como eu também tive. Então eu penso assim, cara, para algumas pessoas é muito difícil tomar decisão. A dúvida, o medo, a insegurança de fazer negócio. E eu percebo que você também tem esse desapego. Você diria que essa parte do marginal, voltando, nos faz ter essa facilidade, esse desapego, no sentido de tomar as decisões e falar assim, cara, eu vou correr riscos calculados, porque hoje o empreendimento é muito maior, tem muitas vidas. Vamos falar de risco, depois eu vou deixar isso bem claro para todo mundo aqui, o que é risco naquela época, o que é um risco hoje. Mas te embasou para tomar decisões para chegar onde você tá, bicho. Porque tem gente que não sai do lugar porque tem medo, inclusive. Sim, né? Sim, não tem Então eu queria que você falasse um pouco, você acha que isso te trouxe também esse fortalecimento para chegar onde você tá hoje? Ó, eu brinco que trazendo isso da nossa criação, da nossa base lá embaixo. Se você tá no fundo do poço, não tem mais pra onde você ir, cara. Só tem um lugar. Você cava, procura pro lado e sobe pra subir de novo, porque você vai sair pra algum lugar, ou você fica lá parado, esperando sua morte. Então, quer dizer, no fundo do poço não tem muita saída, entendeu? A saída é pra cima, mas às vezes não dá pra ir. Então, às vezes você desce um pouco mais, para depois poder subir. Sim. Então, tudo que a gente podia fazer, na época a gente tava arriscando 100% tudo, mas 100% de tudo, que é nada que você tem. Tipo assim, não tem pra onde, tem medo. Então assim, não tem por que ter medo, mas a gente fica preso nos nossos medos dos nada. Sim. Porque é isso que as pessoas estão presas. Eu falo para as pessoas assim, você tá presa no quê? No seu mundo do nada, você não tem nada e tá preso nele, que é tudo também.
É aquilo que você acredita. Então, assim, o que era o tudo que eu queria? Esse tudo que eu me tornei hoje era o tudo que eu acreditava que eu queria ser. Sim. Então, o tudo e o Não teve nada tá distrações, né? com você. E daí você tem que focar, que daí a gente volta para esse comprometimento e essa verdade, e no final, aquele pouco vira gratidão. Se você passa a agradecer tudo que você tem, Nossa, e aquilo que você estava falando. As pessoas esquecem de agradecer que ficaram ricas. Tem vergonha de dizer. Sim. Não consegue se comprometer que ficou rico. Tem vergonha de dizer sobre sua riqueza. Sim. Eu sou comprometido com a minha riqueza. Eu trabalhei para ficar rico. Mas não rico do dinheiro. Quem tem só dinheiro também não é rico, A né? riqueza que eu cheguei está tão superior ao dinheiro hoje. Mas Sim. tão superior ao dinheiro hoje que é aquilo que você falou. A riqueza está em ver o próximo do meu lado crescer. É olhar para aquela senhora que um dia viu eu crescer e nem pensou que eu ia me tornar aqui hoje e me deu aquilo que eu dava. Cada pessoa que chega na minha vida hoje, eu dou a mesma coisa que posso dar, que é primeiro o amor. Depois, aonde ela quer crescer, já não é mais problema com meu. ela. Aí é com ela. Eu sou um meio Sim, só. sim. Eu nem vou ser o fim e nem o início. Porque todas as pessoas que chegam dentro das nossas empresas, hoje quando a gente fala em empresas, que a gente tem, do tamanho que a gente está, e qualquer empresa que seja, não importa qual seja o tamanho dele, essa empresa só é um meio. Sim. Porque o início esse cara teve lá na vida dele. Ele chega no meio. O fim, quem vai escolher é eles. Não somos nem nós. Sim. Então a gente entende que a gente pode ser um meio de oportunidade para todo mundo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão a Pleno hoje. Qual é o tamanho da Pleno? Onde ela está? A presença dela? E fala um pouco dos eventos que você está presente hoje, que eu acho que é assim. A gente falou de várias coisas muito interessantes. São coisas que eu tenho certeza que empreendedores que estão startando as suas empresas, eles vão parar para analisar o impacto que tem do que você disse até aqui. Mas qual é o tamanho da Pleno? O que a Pleno representa hoje no mercado? Eu queria que você trouxesse alguns dados que você acha que Não tem problema de falar de dados, porque aquilo que eu falo, falar de riqueza e de prosperação é a coisa mais linda que muito tem. Bom. A gente tem que criar essa prosperidade pro próximo. Que medo a gente tem que ter que falar? O medo que alguém vai te roubar? Sim. Tem o que para roubar de você? Dá para roubar seu conhecimento? Não. O dinheiro hoje é digital, não tá dando nem mais para sair dos lugares, você não consegue pegar mais papel. Sim. Então o cara que tem medo de falar de dinheiro tá doido, entendeu? Primeiro eu vou falar do zero, porque do zero não, é menos zero de onde a Pleno veio. Zero. E hoje nós estamos em 8 estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis e Curitiba, Recife e Aracaju, e estamos em Goiânia. Esses são os nossos 8 braços do Grupo Pleno hoje, onde formam esses 500 colaboradores. Nós temos ainda mais 7 estados para ir, porque a gente pretende estar em 15 estados. Já falou da meta, né? Da visão. Nós estamos falando já de que a gente está olhando para 10 anos. Show. O Leonardo era um cara que eu falo para as pessoas assim, ó, algum momento o Leonardo foi 100% operacional, que fez ele chegar nessa parte tática. Em algum momento eu sou tático, eu começo a ter táticas que quase vamos brincar tática de guerrilha, para como eu vou crescer mais. E hoje eu sou estratégico. Não posso estar na tática de guerrilha porque tá os meus lá embaixo e eu tenho que estar pensando nesse estratégico de como a tática vai chegar junto com o operacional para a gente executar o tamanho que a gente vai. Então nós estamos falando que a gente vai para 15 estados. Legal. Nós estamos falando que em 2030 nós vamos chegar com 15 empresas abertas. Nós estamos dizendo que vamos ter 2.000 funcionários. E tudo que você pode ver eu falando assim, a gente vai. Eu não tenho, eu acho. É uma certeza. Eu não acho, eu vou. E eu vou porque os meus colaboradores também querem. É eles que têm que acreditar mais do que eu. Porque eu preciso ir para mais algum lugar hoje. Aonde eu cheguei já é mais do que eu preciso. Mas eu entendo que não é mais por mim. Já é por nós, que somos nós, no Grupo Pleno. Maior do que e você eu tiro mesmo, né? nós do Grupo Pleno e vou para a sociedade. Porque toda vez que uma empresa cresce dessa forma e desse tamanho, é todos nós. O que impacta esses estados? O que é que a Grupo Pleno faz nesses estados? Fala alguns dos eventos. Aí vamos falar. Evento agora, acabou de acontecer. Chegou em São Paulo, passou no jornal até dizer chega, né? SPIW. Innovation Week. Acabou de chegar. Nós fizemos toda a Innovation Week. Nós fizemos a entrada. O credenciamento era nosso, todos os painéis elétricos estavam lá nosso. A gente tinha som, a gente tinha luz. Então, um evento que está aí, super na moda. Mas a gente está no mercado de feiras e eventos e locação. Mas a gente vai para um mercado também chamado varejo, por causa dos painéis de LED. Certo. Que a gente entende que é um mercado de trilhão. Então, para você que quer oportunidade de ganhar negócio,
pode olhar para o mercado de varejo. Não tenha medo dele não, e eu também nem tenho medo da concorrência. Mercado de trilhão significa que tem dinheiro para todo mundo poder ganhar. Então hoje dá para você comprar um painelzinho de LED pequeno aí, começar a instalar dentro de bar, dentro de restaurante, vai para Santa Ifigênia e corre atrás, você que quer ser empreendedor, faz seu anúnciozinho no Instagram, mas se comprometa em querer fazer, porque esse mercado de trilhão tem dinheiro que não acaba mais, tanto para mim como para todos nós. Muito bom, Léo. Cara, eu me dou por satisfeito com o nosso papo aqui. Eu acho que teria várias perguntas, né, que a gente poderia aprofundar. A gente pode marcar um segundo papo lá. Pode, eu gosto. Uma coisa que eu gosto, assim, é de ir no operacional, acompanhar a montagem de um evento e ver o impacto realmente que esses nossos clientes têm lá na operação. Então, pessoas que montam, desmontam, né? Nós atendemos médico hospitalar, tecnologia, que legal, construção civil, né? Tem histórias de empreendedores aqui que tinham decisões assim, lá no começo muito parecidas, né? Falaram assim, eu compro uma betoneira ou eu compro uma geladeira para alugar? Né? O cara fala, não, deixa a geladeira velhinha, eu vou alugar a betoneira. Então a gente tem muitas histórias parecidas, né, de empreendedores. Obrigado pela sua generosidade de compartilhar parte da sua história. Acho que para a gente encerrar, Léo, você já trouxe vários insights aqui, mas, cara, para chegar no porte que a Pleno chegou, né, e está caminhando para algo muito maior ainda, uma empresa que vai para bilhões, não para milhões, né, eu tenho certeza disso, qual que é o mecanismo que você usou para trazer tantas pessoas boas para perto de você? Ou seja, nessas unidades, o modelo de negócio que você implementou, que eu acho bem curioso, você construiu partnership, né? Você construiu sócios nesses negócios. Então acho que é legal você dar uma dica também, porque tem muito empreendedor que fala assim, não, é o meu negócio, é a minha cabeça, é o meu jeito, que não tem nada errado também. Mas eu vejo que fica mais leve, né, Léo, quando você consegue compartilhar isso. Então, para finalizar, eu queria que você trouxesse um pouco dessa visão sua, desse partnership, né? Como que você constrói essa parceria tão estreita com essas pessoas que estão tocando lá à frente desses negócios nesses estados que você está hoje? Eu acho que é aquilo que a gente estava falando, né? Em algum primeiro momento você tem que acreditar em você mesmo. E talvez fazer você chegar é a coisa mais fácil que tem. Por isso que eu falo para as pessoas, eu não consigo chegar. Só se compromete com você. E eu tenho certeza que você vai chegar. Agora, se você vai ficar, é outro problema. Sim. Porque daí o comprometimento sai de você e você tem que levar para os nossos. E se você não enxergar os nossos que fez você chegar e você acreditar que foi só você, então você nem sabe o que é dividir. E talvez você nem esteja pronto para chegar. Então o que eu deixo para vocês é assim, chegar, todo mundo pode chegar. Entender que é para os nossos, depois, que estavam junto com a gente, que é os nossos. Esse é mais difícil, porque é mais difícil de formar e fazer as pessoas acreditar. E as pessoas passam a acreditar mais quando você passa a ficar grande. Aí quando você entende que não é mais os nossos, porque você passa de 500 colaboradores, você passa além de 100 milhões de faturamento, que são poucas empresas que têm isso, e começa a entender a cadeia de todos nós, o quanto isso impacta, aí eu brinco que esse é o mais difícil. Aí você vai ter que se comprometer muito com as suas verdades e agradecer o tempo todo para conseguir fazer isso mudar. Léo, obrigado. Prazer falar com você. Obrigado pela generosidade. Obrigado você. Espero que a Eloka consiga contribuir de alguma forma para essa meta grande, né? Vocês já são grandes, vão ficar gigantes. E uma coisa que é legal falar, o Grupo Pleno, ele está presente nos maiores eventos, mas vocês também podem ajudar em eventos menores. Você entende que às vezes não é você, né? É Deus mesmo. E eu falo para as pessoas que estava até comentando com você e comentando comigo no meu caminho. Falo, eu rezo todo dia para Deus, para lembrar que eu não sou Deus. Porque a gente cresce demais. Quase que a gente esqueceu de falar de Deus. E às vezes a gente acredita disso. Não, sem ele, esse é o pilar de sustentação. É o pilar das nossas culturas aqui. É Deus. O pilar. Então foi bom você lembrar disso. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar aqui com você. Demais. E vamos para cima, que o Brasil tem muito a conquistar aí nos próximos anos. Com Valeu, certeza. pessoal.